Olá, eu sou Natália Bernardo, atuo como colaboradora externa do Grupo de Pesquisa Matec, Matemática e Suas Tecnologias, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, e hoje, juntamente com o meu colega Lucas, irei apresentar no ciclo de palestras do Sinted da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o seguinte artigo: o uso de testes de mesa atrelado à elaboração de atividades desplugadas com a metodologia do pensamento computacional. Então, primeiramente, eu irei contextualizar os termos que englobam o nosso trabalho. O primeiro termo é o pensamento computacional, que já vem sendo falado há bastante tempo. A primeira publicação com o termo exato pensamento computacional foi em 2006 pela pesquisadora Janet Wing, que ela fala que o pensamento computacional é um conjunto de elementos universalmente aplicáveis, não somente para cientistas da computação, mas que também podem ser usados de forma interdisciplinar. Mas antes deste termo, o Seymour Papert, que é um outro cientista pesquisador muito antes da Janet Wing, ele já falava que a criança, quando ela pensa como um computador, ela ensina um computador burro e ela é uma criança inteligente, e não o contrário. E aqui nós trouxemos uma citação da Sociedade Brasileira de Computação, um ano após a Janet Wing ter publicado aquele conceito sobre o pensamento computacional, que diz o seguinte: o pensamento computacional empodera e dá autonomia no exercício da cidadania e no contexto digital, ajudando a explicar e criando condições de mudar o cenário atual do mundo. E muito se vem falando hoje do pensamento computacional por conta da inclusão dele na Base Nacional Comum Curricular, que vem sendo um objeto de estudo de professores de todas as áreas do conhecimento. Contudo, ele acaba se tornando um grande paradigma, principalmente para professores das áreas das humanas, porque acaba pensando que o pensamento computacional é algo próprio das exatas, da matemática, quando na verdade ele faz parte desse conjunto de elementos universalmente aplicáveis. E um dos pilares do pensamento computacional é o algoritmo. Os algoritmos são sequência de passos dados bem definidos para resolver um problema também bem definido. E olha só, tem uma coisa que é muito importante nesse conceito, que é o seguinte: o algoritmo, ele vai trazer os passos para resolver um problema, ele não vai trazer a solução do problema. E isso vem sendo defendido ao longo dessas novas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, e não somente na educação básica, e sim com o sistema educacional brasileiro em geral, de ver todo o desenvolvimento do estudante e não somente a sua resposta final. E é isso que vem sendo discutido em sala de aula para trazer o uso de algoritmos e de pensamento computacional, porque assim os estudantes acabam utilizando as máquinas, as tecnologias, os computadores que vêm sendo inseridos na sociedade, mesmo que eles não tenham condições de ter essa inclusão digital em casa, acaba acarretando no mercado de trabalho, para que eles tenham esse conceito e saibam o que está por trás da máquina, o que eles vão fazer com aquela máquina e como que eles vão exercer todas as suas atividades, e não apenas exercer elas sem saber como que é o funcionamento dela. Para a execução de algoritmos, nós temos como um conceito da ciência da computação o uso de testes de mesa, que é a validação do algoritmo, onde são executados todos os passos da sequência que é definida pelo algoritmo, e esses passos, com aquela variável que está sendo manipulada com aquele algoritmo, ela vai sendo verificada para ver se exatamente é ela que se espera quando se executa aquele algoritmo. E isso já é utilizado muitas vezes na área do desenvolvimento para ver se os códigos compilam corretamente como deveriam, e isso está sendo adaptado nesta pesquisa para que seja desenvolvido na escola. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação da atividade. A atividade ela girou em torno da seguinte pergunta: como ensinar uma pessoa a dar um nó no sapato através de fluxogramas? Então, o indivíduo que fosse fazer a atividade, ele tinha que criar um fluxograma, um algoritmo que ensinasse a pessoa a dar um nó no sapato.
Ela foi aplicada com grupos distintos, desde estudantes do Fundamental 1, do Fundamental 2, estudantes da licenciatura em Matemática, estudantes do ensino médio integrado à informática, estudantes que cursam análise e desenvolvimento de sistemas e professores da educação infantil. E para validar as resoluções, foi feita uma validação através de testes de mesa. Então, para apresentar as resoluções criadas pelos estudantes e pelas pessoas que participaram da atividade, a primeira foi feita por um estudante de 8 anos, do 3º ano do ensino fundamental, onde a gente pode ver que ele orientou a resolução dele através de números. Então, o passo a passo dele ficou orientado através de números. Então, a gente tem o passo 1, que é uma mão para cada lado, dobrar, tipo, orelha. Aí tem o passo 2, passo 3, passo 4 e assim por diante. A gente também tem outra solução interessante, que é do aluno do ensino médio integrado à informática, onde ele trouxe o cadarço como uma reta. Então, ele já associou conceitos da matemática, ele também trouxe funções matemáticas. É possível ver que ele marcou a reta, ou o cadarço, com pontos que podem ser dobráveis. Então, a partir disso, ele baseou o algoritmo dele, baseou a orientação do algoritmo dele, do passo a passo dele. Mas, como um contraponto ao último exemplo que eu trouxe, da reta, um outro aluno do mesmo curso de ensino médio integrado à informática, ele trouxe um algoritmo de como amarrar sapato mais parecido com um fluxograma. Usou a estrutura de fluxograma, então tem início, tem fim, tem as ações, tem as setinhas mostrando qual a próxima ação. E por fim, outra resolução interessante de trazer para análise é a resolução de uma estudante de licenciatura em matemática egressa do ensino fundamental integrado à informática, onde a gente pode ver que ela organizou o algoritmo dela em funções, então em estruturas mais parecidas com a que as pessoas usam nas IDEs de programação, por exemplo. Então tem a função nó, tem a função top. A gente pode ver a preocupação em deixar o código dela mais visual, mais, digamos, fácil de interpretar, porque daí ela isola a parte de dar um nó, a parte de dar um top. Além disso, a gente também consegue ver conceitos matemáticos na resolução dela, então ele dialoga bem com essas duas áreas, a informática e a matemática. O presente trabalho, então, trouxe a aplicação de conceitos de teste de mesa através de uma simples pergunta e das suas resoluções atreladas ao pensamento computacional. Foi notório a diversidade no número de resoluções, na diferença das resoluções. Foi possível perceber também a criatividade atrelada a essas resoluções, já que foram várias resoluções que chegaram no mesmo objetivo, que era amarrar o sapato. Assim, a equipe conseguiu chegar na conclusão que a complexidade da resolução e o tipo da resolução, a forma que ela foi montada, que foi estruturada, varia de acordo com os conhecimentos prévios do indivíduo. Como, por exemplo, teve resoluções que usaram a estrutura de fluxograma, a resolução do aluno do ensino fundamental, ele numerou os passos, teve resoluções que considerou o cadarço como uma reta. Então, vai de acordo com o conhecimento do estudante até aquele momento. E a gente consegue perceber que todas essas resoluções, como já foi falado, chegaram no objetivo de amarrar o sapato. A gente também percebeu que existiam resoluções com menor nível de complexidade, maior clareza, simplicidade, assim por dizer, no seu passo a passo, o que, fazendo um paralelo com a informática, é fundamental na criação de um algoritmo, de um software, por exemplo, já que quanto mais claro, mais leve, mais simples, é tanto mais fácil da manutenção, quanto mais fácil do hardware executá-lo com maior velocidade, melhor desempenho. E por fim também, ressalta-se a importância da valorização dos conceitos de pensamento computacional, não somente para cientistas da computação, porque a exemplo dos estudantes e professores da educação infantil que realizaram a atividade e que foram trazidas aqui suas resoluções, não são cientistas da computação. E mesmo assim trouxeram conceitos do pensamento computacional nas suas resoluções, mesmo que indiretamente. Além disso, é muito importante que as discussões a respeito do pensamento computacional se ampliem, visto que está previsto em lei, com a nova resolução publicada, mencionada no nosso artigo, a respeito do pensamento computacional na BNCC, complementando o que já havia na BNCC e trazendo ele agora junto da informática da educação. Aqui, então, eu trouxe algumas das nossas referências. Aqui os nossos e-mails para contato. Eu convido a todos para lerem o nosso artigo também, quando for publicado. Muito obrigado.